Mãe de criança alérgica, eu sei o quanto dói ver o seu filho recusando a comida e que angústia isso nos traz. Recusar os alimentos pode ser muito mais do que apenas uma fase. Pode ser um pedido de socorro silencioso do seu filho. Eu sou a doutora Gabriela Sepúlveda, pediatra e alergista, e ensino mães a prevenirem e controlarem o quadro alérgico de seus filhos com segurança. Mas se esse assunto faz sentido para você, já se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha com outras mães que também enfrentam esse desafio. Recentemente, uma mãe me procurou muito angustiada. Seu bebê, com 1 ano e 3 meses, apresentava uma recusa alimentar muito intensa. Ela me contou que desde os 6 meses de idade, ele já apresentava vômitos frequentes e rejeição aos alimentos, principalmente ao leite. Na época, avaliado e diagnosticado com alergia à proteína do leite de vaca, passou a usar fórmulas especiais hipoalergênicas, com uma boa resposta inicial. Mas agora que ele está com 1 ano e 3 meses, ele está usando um leite sem lactose, mas com a proteína. Os vômitos melhoraram bastante, mas a recusa alimentar continua severa. Ele não aceita papinhas, rejeita alimentos sólidos e líquidos e na hora da alimentação virou um momento de estresse para toda a família. Esse caso é mais comum do que parece. Já atendi vários pacientes com quadros semelhantes. Muitas vezes, mesmo após controlar os sintomas agudos de uma alergia alimentar, o comportamento aprendido de recusar os alimentos por medo ou memória da dor persiste. E é aí que a gente precisa investigar mais a fundo. Será que ainda existe alguma inflamação silenciosa? Será que há algum distúrbio da deglutição? Ou será que agora o problema é sensorial ou emocional? Eu mesma passei isso aqui em casa com o meu segundo filho, que apresentava uma seletividade alimentar extrema. Só aceitava leite e arroz. Sei do meu coração a dor que essa mãe está passando. Mas o que é a seletividade alimentar? A seletividade alimentar é muito comum nas crianças pequenas, principalmente entre 1 a 3 anos de idade. Nesse período, elas estão descobrindo o mundo e também exercendo sua autonomia, inclusive na hora de comer. É absolutamente normal que a criança passe por fases em que ela prefira um único alimento, como arroz com feijão, e rejeite as novidades no prato. Ela pode se recusar a comer certos alimentos pela cor, pela textura, pelo cheiro ou mesmo aparência. Isso é esperado, mas atenção quando esta seletividade começa a comprometer a variedade da alimentação, o crescimento, o ganho de peso ou quando a criança apresenta comportamentos de extrema aversão ao alimento, como vômitos, choro intenso, até mesmo uma rigidez corporal. É hora de olhar com mais cuidado. Quando a recusa alimentar deve nos preocupar? Recusar um alimento ou outro ocasionalmente é normal, mas quando a recusa é persistente e vem acompanhada de sintomas como a falta do ganho de peso adequado, irritabilidade na hora das refeições, choro intenso sempre que vai comer, vômitos, diarreias, dores abdominais após comer certos alimentos, restrição severa no número de alimentos aceitos, é fundamental investigar. Em muitos casos, a criança está evitando o alimento porque ele está associado à dor, desconforto
ou alguma reação física. A alergia alimentar como causa de oculta na recusa. A alergia alimentar pode ser uma causa invisível de seletividade alimentar. Às vezes, a criança não manifesta sintomas externos únicos, como urticária ou inchaços, mas apresenta sim cólicas, dores abdominais, coceira na boca ou até mesmo um refluxo invisível após consumir certos alimentos. Isso é muito comum em crianças com alergia à proteína do leite de vaca, à soja, ao ovo, ao trigo e a outros alimentos. Elas apresentam de forma instintiva que comer provoca dor e passam a recusar o alimento. Muitas mães relatam que ao tirar o alimento suspeito, o comportamento melhora rapidamente. Por isso, é fundamental observar o padrão da recusa. É sempre com os mesmos alimentos? Há sintomas abdominais, gastrointestinais associados? A criança melhora quando um grupo de alimentos é retirado? Podemos também apresentar a esofagite eosinofílica, que é uma condição inflamatória crônica do esôfago, geralmente causada por reações a alimentos também, como leite, ovo, trigo e soja. Diferente das alergias imediatas, essa é uma forma de alergia mediada por células. Por isso, muitas vezes, os testes alérgicos são negativos. Os sintomas típicos da esofagite eosinofílica incluem recusa a alimentos sólidos, vômitos, dificuldade de deglutição, engasgos, dor de garganta frequente. A criança pode apresentar refluxos sem melhora com antiácidos. O diagnóstico é feito por uma endoscopia com biópsia e o tratamento envolve uma dieta de exclusão alimentar de alguns alimentos e medicamentos. Também observamos a seletividade alimentar associada com distúrbios do neurodesenvolvimento, como o transtorno do espectro autista. Crianças dentro do espectro podem ter uma hipersensibilidade sensorial muito intensa e isso se reflete na alimentação. Elas podem recusar alimentos por causa da textura, da cor, do cheiro ou do som que fazem quando são mastigados, pela temperatura. Muitas vezes se alimentam apenas de 3 ou 4 alimentos específicos, com padrões rígidos e inflexíveis. É importante dizer que a seletividade alimentar sozinha não define autismo, mas quando está associada a outros sinais, como atraso na fala, pouco contato visual, dificuldade de interação social, padrões repetitivos de comportamento, vale a pena procurar o neuropediatra para uma avaliação mais completa. Além da alergia alimentar, a esofagite eosinofílica e o autismo, outras condições podem levar à recusa alimentar ou à falta de apetite, como, por exemplo, o refluxo gastroesofágico, que apresenta dor ao comer, vômitos ou mesmo o encurvamento do corpo, a disfagia com engasgos, tosse ao comer, medo de se alimentar por um desconforto, a anemia por deficiência de ferro pode levar à falta de apetite, apatia e palidez, infecções crônicas como infecções respiratórias, urinárias ou otites de repetição, distúrbios sensoriais com aversão a texturas e sabores sem estar no espectro do autismo, doença celíaca, fezes volumosas, distensão abdominal e atraso no crescimento, parasitoses intestinais que levam a diarreia, cólica e perda do apetite, distúrbio no vínculo com o alimento, conflitos emocionais nas refeições, ambiente tenso à mesa, doenças metabólicas,
vômitos recorrentes, perda de peso ou intolerâncias. Mas como investigar? Buscar ajuda profissional é fundamental nesses casos. Precisamos de uma abordagem multidisciplinar. Avaliações com alergista, nutricionista, gastropediatra, fonoaudiólogo e, se necessário, neuropediatra ajudam a entender a causa da recusa alimentar. Mantenha um diário alimentar com os horários e alimentos ingeridos, sintomas e reações. Isso é um recurso valioso para a consulta médica. Retomando o caso da mãe e do bebê de 1 ano e 3 meses. Temos que acolher essa mãe e escutar com muita atenção. Ela havia seguido todas as orientações, trocando fórmulas, tentando diferentes papinhas, mas o momento da refeição ainda era um sofrimento. Nesses casos, temos que solicitar uma reavaliação nutricional, atualizar os exames laboratoriais, encaminhar o bebê para avaliação com uma fonoaudióloga com foco em dificuldades sensoriais e de deglutição. Também devemos fazer uma investigação com o gastropediatra para descartar a esofagite eosinofílica. Uma avaliação com o nutricionista, sendo muitas vezes necessária uma suplementação alimentar por um período de tempo. Mais importante ainda é orientar a família a reconstruir o vínculo no momento das refeições, fazer ajustes no ambiente, eliminar a pressão sobre a criança e começar uma abordagem positiva com uma exposição gradual aos alimentos. Aqui em casa foi um longo processo. Meu filho fez uma investigação para alergia alimentar, precisou de acompanhamento com uma nutricionista, com fonoaudiólogo e inclusive o neuropediatra para afastar causas neurológicas. E muita paciência e carinho. Foi evoluindo com a melhora do quadro e hoje é um menino saudável e feliz com um prato cheio de alimentos diversos. Mas lembre-se que cada pequena conquista é uma grande vitória e com acolhimento e estratégia podemos transformar esse cenário. A recusa alimentar não é o fim do caminho, é um convite para entender e acolher e transformar com paciência, informação e o apoio certo. É possível sim superar esse desafio e ver seu filho se alimentar com alegria e saúde. Se esse conteúdo te ajudou, curta, compartilhe com outras mães e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Você não está sozinha, estamos juntas nessa jornada pela saúde dos nossos pequenos alérgicos.